Família DNA, mais um DNA Recap. Vamos que tem muita coisa pra gente falar a respeito desse culto de domingo. E essa pregação tem o título O Louvor da Meia-Noite. E o texto está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, que diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então a gente vê no texto que o apóstolo Paulo está numa viagem missionária para a Ásia Menor, mais conhecido hoje como onde se localiza a Turquia, um lugar que Paulo já esteve e teve muito sucesso em sua última viagem missionária, evangelizando cerca de 90% daquele local. Então Paulo decide ir lá mais uma vez, talvez com o objetivo de fortalecer a fé dos seus novos irmãos, mas pasmem, é impedido pelo próprio Espírito Santo de pregar e acaba descendo em Troade. A pergunta que eu faço a você: por que Deus nos envia sem saber para onde vamos? Por que somos enviados e quando chegamos lá muitas vezes ficamos desorientados? Eu acredito que Deus faz isso para testar a nossa confiança nele. Talvez você tenha sido enviado e não sabe o que fazer quando chega lá. Contudo, tenha uma certeza: se Deus te enviou, Ele está no controle. Confie nele. E vamos colocar aqui 3 pontos para construirmos o entendimento. Primeiro ponto: lugar da orientação. Paulo, ele tem uma visão de um homem da Macedônia suplicando por ajuda. E algumas coisas agora começam a fazer sentido. Existem orientações de Deus que só virão quando estivermos desorientados. Momentos como não sei o que fazer, não sei para onde ir, qual a decisão tomar, são momentos perfeitos para uma direção única de Deus, para uma orientação do Pai. Paulo recebe a proposta de pregar no continente que foi o pivô da evangelização global. A Europa. Sem a Europa, as Américas, a África não teriam sido evangelizadas. A partir daí, o mundo foi evangelizado. Quando você estiver perdido, lembre-se, você não está perdido. Você está desorientado para receber uma única orientação que vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida de muitas pessoas. Creia nisso. Ponto número 2, lugar de oração. Pensamos muitas vezes que para fazermos coisas grandes precisamos de novas estratégias, mas nem sempre é assim. O texto de Atos 16 vai contar, por exemplo, que Paulo estabelece um lugar de oração. Não existe cristianismo, não existe fé sem oração. Crentes mornos são desse jeito porque não estabeleceram um local, um costume de oração. E isso causa um colapso espiritual, a falta de uma vida de oração. Então, antes de qualquer coisa, estabeleça um lugar de oração. Tudo começa com um lugar de oração. Antes de estabelecer uma família, uma empresa, um trabalho, um projeto, estabeleça um lugar de oração. O seu projeto, os seus sonhos, as suas ideias comportam o lugar de oração? Tem espaço para oração? Como sermos abençoados? Como esperamos ser abençoados sem estabelecermos um local de oração naquilo que nós fazemos? Estabeleça um lugar de oração e a sua Europa, o lugar que Deus te colocou, vai ser impactada pela sua oração. Creia nisso. Você vai se surpreender com os frutos que a oração vai gerar na sua vida. Terceiro ponto, lugar de descanso. Seguindo o texto de Atos 16, a gente vê uma mulher temente a Deus chamada Lídia oferecendo a Paulo um lugar para se hospedar. Paulo e seus parceiros primeiro se preocupam com um lugar de oração, mas você vai concordar comigo que eles também precisam de um lugar para repousar, um lugar para descansar, um lugar de descanso. E esse lugar é providenciado pelo próprio Deus. Quando nós nos preocupamos com o lugar de oração, Deus se encarrega de providenciar um lugar de descanso. Você não foi enviado para a Europa para ficar desamparado, para ficar desorientado. Deus se encarregará de cuidar de você porque você é útil no local que você está inserido. Se você fizer uma casa para Deus, Ele te fará casa. Não perseguimos as bênçãos, essas bênçãos nos perseguem se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Agora algumas considerações finais a respeito de Atos 16. Paulo mais tarde se encontra com uma escrava possuída de um espírito maligno.
Essa escrava seguia Paulo e o elogiava aos gritos. Paulo então repreende esse espírito que saiu daquela escrava. Recuse elogios malignos. Sim, elogios malignos. Não aceite elogios baratos. Você não precisa disso para ser aprovado e nem para executar aquilo que Deus te chamou para fazer. Não permita que o seu ego seja reprovado. Aquela escrava com espírito maligno dava muito dinheiro aos seus senhores. Sabendo o que Paulo havia feito, mandaram prender ele e Silas. É claro que o diabo fica enfurecido quando exercemos verdadeiramente a posição que Deus nos chamou para assumirmos. Quando exercemos o nosso papel de luz em meio às trevas, é claro que o diabo vai ficar enfurecido. Então não espere receber aplausos do mundo ao brilhar a luz em meio às trevas. O inimigo ele vai se levantar, mas é assim que tem que ser. Fomos chamados para alvoroçar as nações e não para flertarmos com elogios. E para concluir, fechando o texto de Atos 16, terminamos com Paulo e Silas orando e cantando na prisão por volta da meia-noite. Naquele momento, houve um terremoto, cadeias vão ao chão e o carcereiro daquela prisão e todos os seus se rendem ao evangelho. Você é capaz de orar e louvar a Deus no meio dessa prisão? Você reconhece que foi Deus que te colocou aí a ponto de, mesmo em meio à dor, você ter a sensação de que está cumprindo o seu dever? Você está onde deve estar. Agora é hora de você começar a cantar. Comece um culto na sua prisão, mesmo em meio à dor. Deixe os principados ouvirem o seu louvor da meia-noite. Os alicerces dessa prisão vão cair e a sua Europa, o lugar que você está inserido, será impactada em o nome de Jesus. Profetizamos isso na sua vida. Se você deseja entender essa mensagem um pouco mais profundamente, não deixe de conferir a pregação completa no nosso canal no YouTube, O Louvor da Meia-Noite. Também não se esqueça de curtir, comentar, salvar essa publicação e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.